Voltamos. O pessoal já está voltando aí para live. Desculpe aí pela confusão. Caramba! Grande Marcelo, Fabiano, o pessoal voltando. Já está entrando o Lucas daqui a pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Como eu falei com vocês, nós tivemos um problema. Já estou aceitando aqui o Lucas. Galera, como é que tá o áudio e a imagem para vocês? Tá legal? Grande Lucas. Grande Pedro, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Maravilha, agora acho que deu certo. Agora deu certo. Vamos lá. Você só está de cabeça para baixo, Lucas. Acho que você tem que virar o celular daquela forma como tá. Vamos ver aqui. Assim ficou bom? Agora tá show de bola, show de bola. Joia, maravilha. Pô, excelente. Que maravilha. Obrigado aí, Lucas, pela Imagina, eu que agradeço. A satisfação. Pedir desculpa para você e para a turma toda. Eu estava falando aqui que o YouTube mudou a forma de transmissão ao vivo, né? De fazer live. Antigamente você podia fazer direto no YouTube. E agora não pode mais. Então, acabei sendo pego de surpresa. E vamos fazer esse bate-papo aqui pelo Instagram. Vamos lá. Show de bola. Antes da gente começar o nosso papo, galera, como é que tá o áudio e a imagem de vocês? Vocês estão conseguindo ver bem a gente? Dá um joinha pra gente aí, por favor. Lucas, me fala uma coisa. Aí na tua cidade tá frio? Rapaz, eu tô em São Paulo hoje. Ah, você tá em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo, tô em São Paulo. Cheguei cedo aqui, cheguei cedo. Saí de Curitiba, era 5h15 da manhã. Tava com 3 graus lá, cheguei aqui, deve estar uns 8, né? São Paulo. Deus me livre. Mas tá frio. Aqui, a gente fica no Espírito Santo, né? O Espírito Santo deve estar, sei lá, 18 graus. Eu tô morrendo de frio. Imagina aqui, então. E olha que eu tenho a camada de gordura, hein, bicho, que me protege aqui do isolamento térmico. Certo, isolamento térmico, é isso aí. Muito bom. Lucas, turma, vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Legal. Deixa eu primeiro fazer uma breve introdução e explicar aqui para a galera como é que vai funcionar. Como eu falei, nós iríamos fazer no YouTube essa live, mas eu tive um problema técnico e acabei tendo que migrar agora para o Instagram. E o Instagram tem algumas coisas diferentes do YouTube, né? Uma delas é que o papo fica na vertical, então fica esse papo aí mais perto. Vocês têm condições de contribuir mais rápido para a gente, né? O que vocês mandam a gente consegue ler e responder. Se vocês tiverem qualquer pergunta, tem um botãozinho aí embaixo de interrogação, um cartãozinho de interrogação, manda sua pergunta para a gente que a gente consegue interagir. Só que tem um detalhe, essa live ela termina em 1 hora, é o tempo máximo que o Instagram disponibiliza para transmissão. Então a gente vai ter que fazer, Lucas, um bate-papo assim bem mais rápido, porque no YouTube a gente tinha um pouco mais de tempo e agora a gente vai ter que fazer um pouco mais agilizado. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Maravilha. Esse bate-papo, gente, é para falar sobre um dos temas mais instigantes da contabilidade, que é o impacto da inteligência artificial dentro do nosso negócio contábil, dentro dos nossos processos, na perspectiva do cliente, enfim, como funciona ou como funcionará essa tecnologia entrando no mercado contábil. E o Lucas, ele é sócio de um grupo da Reut, que tem alguns negócios que aplicam, que investem nessa tecnologia de inteligência artificial. Eu convidei ele para fazer esse bate-papo, ele prontamente me atendeu. Eu quero aí, Lucas, agradecer a você pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, Pedro. Foi um prazer. Bacana, fico muito feliz de poder contar com você aqui no canal. Espero que esse bate-papo seja legal para nós dois e para toda a turma. Com certeza. Eu quero, Lucas, começar com o seguinte, cara. Minha pergunta, quem é o Lucas e quem é a Reut? Conta a história de vocês rapidinho pra gente. Vamos lá. Bom, Pedro, eu sou advogado, eu sou tributarista, mas antes de fazer direito eu fiz marketing e antes de fazer marketing eu era programador. Então, venho da área de tecnologia, passei muito tempo desenvolvendo sistemas para web e sempre gostei muito, né, da área de tecnologia, da área de programação. Isso sempre me motivou bastante. E aí o direito somou muito à área tributária, e isso nos permitiu expandir, crescer bastante na parte consultiva e até nos levar a montar uma empresa então de contabilidade focada especificamente em lucro real e usando muita tecnologia. Foi assim que nasceu a Reut. Nós montamos esse modelo de negócio em janeiro de 2016, com muito marketing, uma estrutura de marketing pesadíssima em Curitiba. Iniciamos com 18 outdoors, para você ter uma ideia.
pesado pra caramba. E uma estrutura com 12 pessoas na época, e hoje temos 160 pessoas, 3 anos depois, muita tecnologia sendo utilizada e mais de 500 clientes na carteira. Basicamente, médias empresas, né? Esse é o nosso foco. Olha só que jornada incrível de vocês, Lucas. Eu tive a oportunidade já de conhecer a tua história e por isso que eu fiz questão de trazer para compartilhar. Gente, olha só quantos insights fora da regra, né, que a gente tem. Muitas vezes no mercado contábil de não, pô, vamos atuar nas empresas menores, empresas de simples nacional, prestadores de serviço, e vem o maluco do Lucas e, pô, vou pegar logo as empresas do lucro real. É isso aí. E aí navegou no mercado com menos competição, né, cara? Porque no impossível... E com preço alto, Pedro, sabe? Assim, a gente começou o modelo nosso de negócio baseado em cobrar de 2 a 6 vezes o preço de mercado. Caraca. Porque justamente acreditávamos que o mercado tinha possibilidade, capacidade de pagar por algo mais consultivo, né? Já trocando aí com o nome do seu canal, né? Maravilha. E acertamos, porque a ideia lá atrás era atingir R$3.500 de ticket médio, e hoje a gente já passou do dobro disso, né, de ticket médio. Então, realmente, deu muito certo o modelo. Olha que maravilha, gente. Isso prova o seguinte, tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito. Ele fala algo parecido com o seguinte: eu gosto do impossível porque lá tem menos concorrência. É isso aí. Então, aquilo que todo mundo fala que é impossível, que é ruim pra caramba, o Lucas foi lá, o Lucas, seus sócios, o seu time, foram lá, empreenderam, fizeram a coisa acontecer. E 2016 para cá tem 3 anos o seu negócio, então, né? Esse teu modelo de negócio atual, né? Exatamente, tem 3 anos. Recentíssimo. Então, veja só. Em 3 anos, uma escala de crescimento. E olha que interessante, turma. Também uma escala de crescimento usando canais de comunicação offline, né? Hoje fala-se muito do marketing digital, sem dúvida nenhuma o marketing digital. Mas olha só, os caras meteram pulsão de outdoor lá, chamaram a atenção, olha que interessante, chamaram a atenção, que é o ativo mais importante que nós temos hoje, é a atenção das pessoas. Eles conseguiram chamar a atenção, na hora H, mostraram que são competentes e conseguiram crescer. Então, assim, Lucas, obrigado mais uma vez por você estar contando um pouco da tua história, da tua jornada. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a galera que acompanha meu canal vai ficar muito interessada de continuar acompanhando o crescimento de vocês, porque vocês são um case de sucesso pela diferenciação, pelo caminho que vocês fizeram e que os resultados estão alcançando. Mas, Lucas, o nosso bate-papo, o foco dele é a inteligência artificial. Esse é o tema central do nosso bate-papo. E aí, agora, vocês empreenderam com a Reut, onde entra a inteligência artificial? Como é que vocês chegaram nessa estratégia? Então, nós percebemos, Pedro, que existia uma dificuldade muito grande de nós crescermos baseado em pessoas, né? Ou seja, escalar contratando gente, além de caro, não era fácil, né? Muito difícil encontrar bons profissionais dedicados efetivamente e que tivessem conhecimento de lucro real. Então, isso nos motivou muito a desenvolver tecnologia nossa, né? Então, montamos um time de desenvolvimento, esse time extremamente estruturado, time de primeira linha, e com isso conseguimos desenvolver muita coisa, automatizar muitas frentes e principalmente com a inteligência artificial nos permitir ganhar escala. Maravilha. Então a tecnologia foi o caminho necessário para que vocês pudessem crescer de uma maneira sustentável, né? Exatamente, exatamente. O fato é, os seres humanos, nós temos um custo fixo muito grande para as organizações, né? Enquanto o computadorzinho... E somos limitados, né? E somos limitados. A nossa jornada horária é limitada, a nossa capacidade de aprendizado é limitada, enquanto que a do robô não é. O robô ele consegue aprender muito mais, ele tem a capacidade de produzir 24 horas por dia. Até uma das matérias que saiu sobre nós dizia lá que o nosso robô produz mais de 100 mil horas no ano. Mas não existe 100 mil horas no ano. Para uma pessoa, não, né? Mas para várias pessoas produzindo, obviamente que sim, você tem muito mais do que isso, né? E hoje o nosso robô, a gente já passou de 1 milhão de lançamentos feitos nele sem nenhuma interação humana, né? Porque existem 2 canais, basicamente, para a nossa inteligência artificial. Aquela em que ela tem mais de 99% de certeza, e aí ela faz sozinha, não tem nenhuma interação, e aquela em que ela não tem a certeza, e aí eu preciso de um humano complementando. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre esse processo, Lucas?
que eu acho que esse é um dos pontos de maior curiosidade que os contadores têm, de como ele funciona na prática. Mas antes eu quero fazer uma pequena reflexão. E galera, vocês estão gostando desse papo? Dá um curtir aí, dá um curtir, porque esse curtir, esse coraçãozinho que você manda, ele é importante para sinalizar para o Instagram que tem uma parada legal rolando e que outros contadores vão poder acompanhar. Então, manda o seu coraçãozinho para a gente, por favor. E a reflexão que eu quero deixar com você é o seguinte: tem muitas pessoas que usam esse hardware aqui, que é a cabeça, o cérebro, eles tentam usar o cérebro como se fosse um HD de computador. Ah, eu vou decorar a norma tal, vou decorar o artigo tal, a alíquota tal. Meu amigo, não tem como a tua cabeça competir com a lógica computacional. É impossível. Nossa cabeça não pode ser um HD. Ela tem que ser uma memória RAM. A memória RAM é aquela memória que guarda as informações randômicas, toma a decisão rápida e despacha. Então é aquela memória que faz a coisa processar. Mas não ficar guardando coisa, decorando. O ruim do nosso modelo educacional é que a gente é forçado a decorar. As provas de concurso público, de exame de qualificação, são provas de decoreba. E decoreba não resolve o problema de ninguém, a não ser para botar funcionário público para dentro de cargo público. E a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. Então, muito cuidado. Não deixa que a tua cabeça seja menosprezada a um mero HD. Você tem que transformar a tua cabeça num baita processador, numa baita memória RAM. Beleza, Lucas? O que eu quero te dizer é o seguinte. A gente batia um papo antes e eu li muito sobre o material de vocês. Eu achei muito interessante a lógica que você traz. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do Reut Bank, essa nova fintech que vocês estão lançando e que está chamando tanta atenção das pessoas, mas que você explicasse um pouco melhor como funciona essa lógica de que você primeiro faz, quando recebe o documento, uma análise fiscal, depois vai para o financeiro e depois vai para o bancário, que é um fluxo completamente invertido do nosso, né? Hoje nas empresas, para contextualizar, o nosso cliente, ele vai pagar uma despesa, primeiro sai no banco, depois ele vai no software financeiro dele lançar e depois, no mês que vem, vai para a contabilidade para a gente fazer alguma coisa que não dá para fazer uma porra nenhuma porque acabou o prazo. Então você não tem como fazer nada. Eu quero que você me explique um pouquinho, então, Lucas, o que é o Reut Bank, em resumo, para a galera entender, tá ótimo. E como funciona esse fluxo invertido, que talvez seja um fluxo mais inteligente. Perfeito, perfeito. Bom, o Reut Bank é um produto que nós estamos empacotando toda a inteligência artificial que nós já desenvolvemos e que nós fazemos uso aqui dentro da Reut. Então, ele já opera, né? O que nós fizemos agora foi colocar tudo isso dentro de uma marca única, de uma solução única chamada Reut Bank, que, como você bem colocou aí, é uma inversão do fluxo tradicional, né? Então, nós fazemos com que a parte de inteligência artificial fiscal, né, faça a checagem dos documentos na entrada. E quando a gente olha a entrada, é muito mais fácil identificar falhas de base de cálculo, de alíquota, faltas de retenções, ou seja, tudo aquilo que muitas vezes só seria observado 30, 40 dias depois, nós já estamos observando no momento em que o documento chega. E essa chegada do documento nos permite notificar o fornecedor, falar para ele que está errado, para que ele coloque a retenção, aquele boleto que ele mandou do valor bruto está errado para pagar, que ele me mande o boleto com o valor líquido. Então, tudo isso facilita muito e torna o processo muito mais seguro. É claro que fazer isso com gente é impossível, né? Se fazer isso com gente com prazo posterior já é difícil, imagina anterior, né? Ou quase em tempo real. É só com a tecnologia mesmo que isso se viabiliza, né? E nós colocamos, então, essa solução de uma forma bastante voltada para grandes empresas, porque elas têm mais volume, né? Então, a solução ainda é cara, porque ela exige muito desenvolvimento de engenheiros, e desenvolvimento de tecnologia pesada, muito know-how envolvido, né, para que isso possa acontecer com as redes neurais todas que foram desenvolvidas aqui. Então, nós não temos ainda, como a gente tem dito bastante no mercado, nenhuma intenção de atender microempresas, pequenas empresas, até porque elas não têm essa demanda. Né? Muitas vezes quem está no Simples Nacional, pouco importa qual é a entrada dela, né? Se a nota veio certa ou veio errada, deveria se importar, obviamente, mas não é essa a realidade das empresas, a gente sabe disso. Diferentemente, nas grandes empresas, isso é uma dor, porque elas sofrem muito com o erro humano. Ou seja, as pessoas, como você bem colocou aí também, elas não conseguem fazer todas as análises de uma forma precisa em tempo real. Acaba errando, acaba passando ali porque imaginava de uma forma e não da forma mais correta, fez uma análise legalista muitas vezes, mas não entendeu qual que seria a posição do fisco, a posição do judiciário, e tudo isso o robô consegue com
colocar de uma maneira muito mais simples, muito mais prática, não é, para ajudar o ser humano a tomar decisão. E é assim que a gente colocou então o Reut Bank, com a última etapa sendo o lançamento no RP, e não mais a primeira. Então nós é que fazemos o lançamento, o robô é que faz esse lançamento no RP, e depois que ele já inclusive pagou. Né? Porque como nós somos uma fintech, então, uma instituição de pagamento, nós conseguimos fazer o pagamento, gerar o comprovante e gerar a baixa. Então isso nos leva para uma contabilidade praticamente estado da arte, né? Que eu tenho chamado bastante. Esse é o nosso grande objetivo. É lógico que ainda estamos longe de atingir o 100%, porque os robôs ainda são bebês, né? Então eles ainda estão em aprendizado, mas fatalmente nós teremos isso em 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo, um nível de assertividade absurdamente maior do que temos hoje. Olha só, gente, vou pedir de novo para vocês. Dá uma dedada nesse coraçãozinho, vai. Com raiva, vai. Olha só o que esse cara está falando para você. Olha só que ruptura de modelo que eles estão empreendendo. Isso que é bacana, Lucas. Eu quero parabenizar você de novo, cara. Imagina. Porque vocês estão tendo a coragem de fazer. Porque uma coisa é você pensar, eu vou fazer isso. Cara, pensar todo mundo pensa. Agora, meter a cara para fazer, botar dinheiro, botar o teu nome, arriscar o tempo da tua família, que eu tenho certeza que você trabalha pra caramba, assim como todo mundo aqui. Então, parabéns aí pela tua iniciativa, você e do seu time. Obrigado. O que eles estão criando, gente, é uma mudança de fluxo. De maneira que o escritório contábil, a empresa contábil, passe a auditar a documentação do cliente do ponto de vista fiscal antes do cliente pagar. E isso traz um ganho incrível, porque veja só, como foi muitas vezes, o fornecedor ele emite uma nota fiscal que não está da maneira correta. As alíquotas não estão corretas, o cliente tinha que fazer uma retenção federal, não faz retenção. E eu vi, Lucas, que o teu robô ele confere, inclusive, se o fornecedor é optante do Simples Nacional ou não, não é isso? Exato, exato. A gente faz essa checagem, inclusive a checagem de atividade ou inatividade na Receita Federal, para nós sabermos se a empresa está com o CNPJ que está emitindo a nota, está ativa ou não, que é um risco. Né? Até complementando aí, Pedro, o pessoal está colocando, né, as empresas menores também precisam desse controle, com certeza precisam, é uma necessidade, e o modelo que a gente tem pensado para isso é justamente licenciar a nossa solução para os escritórios contábeis, né? Para que eles possam levar esse modelo para as empresas, as suas clientes. Né? Nós, como Reut, estamos focados nas grandes empresas por uma questão de posicionamento, por uma questão de recursos. Né? Nós não temos como atender todas as empresas e isso não existe, absolutamente. Então a gente tem que focar. E nós nos focamos em grandes empresas, mas, obviamente, a nossa solução, a nossa licença, a nossa tecnologia estará disponível aí a partir de março do ano que vem para os escritórios contábeis poderem atender a todo o mercado, né? Mesmo empresas menores, que obviamente queiram ter controle, que obviamente queiram fazer da maneira certa a sua contabilidade. Né? Olha só que maravilha, gente. Mais um parceiro estratégico que pode estar surgindo aí para os contadores, trazendo uma tecnologia e uma maneira diferente de ver a contabilidade. E aí, a gente fala muito, Lucas, aqui no canal da Contabilidade Consultiva, que é a visão do contador atuando como um consultor estratégico das empresas. O contador como um agente de transformação. E não só um contador para garantir a conformidade. E o que vocês estão empreendendo e fazendo na prática é no sentido de automatizar processos que muitas vezes eram feitos manualmente, consumindo hora homem e de maneira ineficiente, né? Muita hora homem para pouco resultado. E essa tardio, hora homem que é... o resultado tardio, né? Porque ficava muito tempo depois. Né? É total. É isso aí. Então, muitas vezes você deixa esse resultado tardio, intempestivo, que você não... O fato está consumado, não tem como você corrigir. Você passa por uma postura proativa, antes do fato se consumar, uma postura consultiva de você orientar o teu cliente a tomar, fazer melhores negócios, contratar do jeito certo, pagar do jeito certo, e você participar da tomada de decisão. Porque se você gastar menos tempo processando coisa, digitando, você vai ter mais tempo para ensinar o teu cliente a ser um empresário melhor. Exatamente. Então, esse modelo de negócio, Lucas, que vocês estão fazendo aí com a Reut, na minha opinião, ele está totalmente alinhado com essa visão do contador com um conselheiro estratégico proativo. E sem tecnologia é impossível que isso aconteça, em uma escala maior. Você pode até atender muito bem um cliente. Agora, para você atender um grupo maior de clientes,
e trazer um impacto, você vai precisar muito da tecnologia. Então, eu queria, assim, Lucas, que você, dentro desse contexto, que nós já falamos, então, a importância, eu quero ressaltar o seguinte: contadores, existe uma grande ameaça com a tecnologia. A tecnologia, ela tende a substituir grande parte do trabalho que a gente faz hoje. O trabalho de escrituração de notas, muitas vezes já está substituído, porque já tem robozinho que vai lá na prefeitura, puxa e processa. O trabalho de produção de folha, isso também já está sendo substituído. Isso tudo está sendo desmonetizado, é o que está acontecendo com os serviços contábeis. Está tudo sendo reduzido. E você precisa mudar o teu foco. O foco tem que deixar de ser atender às atividades repetitivas e passar a atender às atividades criativas, de relacionamento, de transformação. Porque são nessas atividades que o ser humano é imbatível. Gente gosta de falar com gente. Ninguém gosta de falar com um robô, por mais humanizado que esse robô seja. Pessoas confiam em pessoas. E você tem que ser esse trusted advisor, esse conselheiro de confiança, que é ele que vai fazer essa transformação na vida das pessoas. E eu acredito muito que o que vocês estão fazendo aí, Lucas, na Reut, caminha nesse sentido de uma maneira prática, não mais aquela teoria, como se há muito falava, há muito tempo se fala disso, mas agora tendo um maluco para colocar isso em prática. Sem dúvida. Eu quero te dizer o seguinte, Lucas, como é que você acha que o contador pode, te fazendo uma pergunta que já trouxeram para mim, como é que o contador pode utilizar bem dessa tecnologia? Veja que o cenário que nós temos, a maior parte das empresas contábeis não tem condições de desenvolver uma própria solução como vocês fizeram. Como é que você acha que o contador deve se comportar daqui para frente para poder aproveitar essas oportunidades da tecnologia e também se proteger dessas ameaças de ter as suas funções substituídas? Como é que você enxerga esse cenário? Principalmente, Pedro, se atualizando, né? O contador hoje, sem dúvida nenhuma, ele precisa estar muito mais próximo da empresa. Ele precisa conhecer as regras de negócio, ele precisa entender o negócio da empresa, ele precisa viver isso na prática. Nós não podemos mais absolutamente ficar à distância, fazendo apurações contábeis, fiscais, né? Fazendo os fechamentos contábeis só como um papel, como uma parte burocrática. Nós temos que fazer isso como algo vivo, que faz parte da empresa, da rotina dela, das estratégias dela. Eu costumo falar bastante de que muitas vezes, né, nós temos na contabilidade muitas informações da empresa que permitem gerar informações estratégicas que a empresa não tem nem noção de que isso seria possível. Como, por exemplo, a gente fazer uma avaliação de ciclo de vida de produto. Como é que a gente faz essa avaliação de ciclo de vida? Muitas vezes é possível se fazer com base nas receitas, nos custos, nas despesas da empresa, dados que nós já temos, que só não estão, às vezes, estruturados como deveriam. Mas quando nós levamos isso para uma análise, para uma composição, é claro que a gente pode levar para a empresa decisões que vão mudar a vida dela, vão mudar a rota dela, não é? Porque ela vai poder efetivamente decidir se mantém um produto ativo ou não mantém, ela vai poder definir quais despesas elas estão aumentando com base no histórico, né, com base naquilo que ela tem na análise de clientes dela. Então, tudo isso são informações, dados que nós já temos, que nos permitem gerar informações que hoje são deixadas de lado, né? Ou seja, o próprio empresário, inclusive, não sabe fazer bom uso dessas informações. E à medida em que nós temos esses dados não mais atrasados, não mais com 30, 60 dias de delay, né, seguramente nós vamos conseguir fazer uma análise de ontem, mas não só, vamos conseguir fazer uma análise do amanhã. Né? E essa análise do amanhã, com base em predições, com base naquilo que a inteligência artificial nos traz, sem dúvida nenhuma é o que vai permitir as empresas a crescerem, a terem muito mais sucesso do que elas têm hoje. Perfeito. Um ponto, galera. Mais uma vez, tem um botãozinho aí embaixo, uma interrogação, que você pode fazer perguntas para a gente, tá? Manda sua pergunta por aqui que a gente vai respondendo algumas delas. Claro que o tempo, nós temos um limite desse tempo. Beleza. Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Deu uma cortadinha aí, mas já voltou, Pedro. Meu pai inconveniente acabou de me ligar. Essa coisa, você está fazendo a live, vem infeliz e te liga, entendeu? Agora voltou. Tá tranquilo. Vamos lá. Ô, Pedro, tem uma coisa você importante falava, aí Lucas, também, Pedro? Sim?
tem um outro ponto importante aí também, né, que muitas vezes nós brasileiros não acompanhamos, mas lá fora, quando a gente olha para os países como Estados Unidos, Canadá, Europa, né, esses países todos, o contador ele tem uma importância absurda dentro da empresa. Ele tem um papel de controller, ele tem um papel de gestor de custos, ele tem um papel de estrategista, né, muitas vezes, que é quase que o número 1, o número 2 de uma empresa, dentro da sequência, né, de importância. E isso nós, no Brasil, absolutamente deixamos de lado. Ou seja, hoje o brasileiro ele vê a contabilidade como um mal necessário. E que é um grande equívoco, né? O contador ele tem que ser justamente o principal parceiro do empresário, ele tem que ser o principal estrategista dentro da composição de tudo aquilo que vai envolver a regra de negócio de uma empresa. E isso é muito bem aplicado lá fora, porque lá fora a parte fiscal é simples. Então, se a parte fiscal é simples, a parte contábil fica simples, e aí o que sobra? O que sobra é tomar a decisão, o que sobra é fazer análise. E é isso que nós acreditamos muito que somos capazes de gerar no Brasil, facilitando, simplificando toda essa complexidade que nos foi colocada por uma imposição legal, né, mas usando da tecnologia para isso. Olha só que visão legal, gente. Dá um coraçãozinho, se você gostou dessa visão, dá um coraçãozinho, olha só. O contador, como o cara, eles chamam lá fora o C-level, né? Você está no nível de decisões estratégicas, ao lado do CEO, né? Do diretor executivo. Quem sabe, sendo CEO, né? Quantos e quantos contadores não estão, ou pessoas que usam a contabilidade como principal ferramenta de gestão. Uma vez eu vi, Lucas, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu vi um cartaz falando o seguinte, que a chegada dos contadores no Brasil ela veio através dos fiscais de renda da coroa portuguesa. O contador, a profissão contábil no Brasil, ela nasceu vinculada ao Estado, de uma maneira umbilical, como se o contador já nasceu com essa visão de que ele era o coletor dos tributos. Né? E o tributo é um sacrifício patrimonial. O tributo é uma renúncia que nós estamos fazendo, uma dor que todos nós sentimos em prol de algo material que é o Estado. E quando o Estado nosso, que é uma merda, que não entrega nada de volta, a gente fica pé da vida. Então, assim, o que a gente tem que fazer, eu falo muito isso aqui, Lucas, nós temos que ressignificar o papel do contador na sociedade. Perfeito. E o que é essa ressignificação? É mudar a percepção dos contadores, alinhada a justamente essa visão que você trouxe. O contador como um parceiro estratégico, o braço direito do empresário. Aquele que, quando o empresário pensar uma coisa, caraca, eu vou fazer isso, eu quero fazer uma merda. Eu vou ligar para o contador para saber se essa merda é pouco ou é muito. Eu vou comprar aquela empresa, eu vou vender aquele produto. O contador tinha que ser a primeira pessoa a ser consultada. Antes da mulher, do marido, tinha que ser a primeira pessoa a ser consultada. E, na minha opinião, por que não é a primeira pessoa consultada? Porque o contador se deixou escravizar pelo peso do Estado. O Estado fomentando a malha fiscal cada vez mais ao longo dos anos, as declarações que eram manuais, que já davam trabalho, quando viraram eletrônicas, o prazo reduziu, aumentou a quantidade, você tem obrigações agora cada vez maiores, todos os entes federativos querendo declaração, querendo informação, aquilo que se fala de simplificação há 40 anos não vem de jeito nenhum. Então, assim, o contador foi absorvendo o peso do Estado, o peso do nosso leão, que ele é voraz, ele quer sempre mais informações, e acabou não conseguindo ajudar no que é mais importante, que é ajudar o empresário a ter mais sucesso, a ter mais dinheiro no bolso, a ser mais feliz, a realizar seus sonhos dentro da empresa. Então, eu acho que está na hora do resgate. Está na hora dos contadores brasileiros se apropriarem da tecnologia, e esse é o grande caminho. Isso não pode ser só um sonho vão, tem que ser algo com estratégia. A estratégia passa necessariamente por usar a tecnologia como aliada, para que a tecnologia consiga sistematizar essa loucura que a gente tem, não só tributária, mas contábil também é uma loucura, trabalhista também é uma loucura. A tecnologia sistematizar isso, automatizar e nós, empreendedores contábeis, provarmos para o empresário que a gente pode entregar mais. Chegar no empresário, o Lucas deu um insight maravilhoso. Pô, bicho, pega lá os SKU do cliente, vê qual que está girando mais, está girando menos. E ajuda ele a entender como é que é uma gestão de estoque, ajuda ele a entender, a precificar o produto dele. São assuntos que o empresário ele é ávido por informação, por ajuda. Ninguém nunca ensinou aquilo para ele. Se chega alguém do lado dele, pega ele pela mão e faz a pontinha junta, o cara vai ser eternamente grato a você. Então, eu acredito muito nessa postura do contador, mais próximo do cliente,
que ele consiga educar o cliente. Acho que a grande tônica da contabilidade deve ser a educação. Nós somos educadores, porque é pela educação customizada, personalizada, a gente transforma aquela vida. É nisso que a gente acredita, e a tecnologia que vocês estão empreendendo aí na Reut e pensando, inclusive, em abrir isso para outros contadores. Então, olha só que legal a possibilidade de outros contadores poderem ser beneficiados por tudo aquilo que vocês estão investindo. A gente tem a oportunidade também de atuar dessa maneira. Então, é uma visão que eu concordo contigo. Eu acho que o caminho é essa, do contador mais próximo das empresas, deixando a conformidade mais automatizada possível e cuidando daquilo que é mais importante, que são os sonhos dos nossos clientes, que é, no final das contas, os motivos pelo qual a gente existe e a gente trabalha, né? Fantástico. E tem uma situação interessante nisso também, Pedro, que são as universidades, né? Quando a gente olha hoje para os cursos de ciências contábeis, eles já estão muito próximos da grade do curso de administração de empresas. Então, muitas universidades já fazem 2 anos, são iguais, entre o curso de administração e o curso de contábeis, e os 2 anos seguintes é que tem a especialização, ou para contabilidade ou para administração. E eu vejo que cada vez mais nós teremos, né, essa integração plena entre os 2 cursos, entre os 2 mundos, né? Cada vez mais o administrador será contador e cada vez mais o contador será administrador. Então, isso vai nos levar, com certeza, a esse nível de gestão, né? Ou seja, vamos discutir questões das empresas que trazem a contabilidade como base da informação. Mas para que esta base possa nos levar a desenvolver uma matriz BCG, para nos levar a desenvolver precificação, como você muito bem colocou, para nos levar à tomada de decisões de compra de empresas, estratégias de aumentar a valuation da empresa, né? E tudo isso, com certeza, faz muito mais sentido para o empresário do que aquilo que nós temos visto hoje sendo entregue. Eu concordo com você. Eu acredito que a universidade finalmente está começando a se mover. Sim. Você hoje já vê algumas universidades renovando a grade, trazendo assuntos, inclusive programação. Eu fiquei muito feliz quando eu vi uma matéria no valor econômico disso, né? Pô, ensinar programação para o contador tem tudo a ver, cara. O contador, ele é um cientista de dados. Agora, eu sonho um dia, Lucas, que a Universidade de Ciências Contábeis, mas não só, a minha Universidade de Direito, eu também sou formado em Direito como você, que a gente se pareça mais com a Universidade de Medicina. Na medicina, são 6 anos de estudo, né? Os 3 primeiros anos em sala de aula e os 3 últimos dentro do hospital. O estudante de medicina está lá do lado de um médico, atendendo doentes reais, vendo a estrutura real, vendo como funcionam os hospitais públicos, particulares. E o que a gente vê muitas vezes na universidade são universidades que ficam com o aluno dentro de sala de aula, mas que está completamente desconectada do mercado. Estuda-se lá uma contabilidade, uma estrutura conceitual de norma que não se aplica ao pequeno empresário, que é a maior parte do cliente-alvo dos contadores. Então, assim, eu acho que nós tínhamos que aproximar a faculdade de ciências contábeis da faculdade de medicina. E enquanto isso não é possível, porque isso aí é além do nosso poder, né? Nós não mandamos no MEC, eu acho que você, estudante, se você estivesse nos assistindo, a dica que eu daria é o seguinte: entra no mercado de trabalho quanto antes. Você vai aprender muito mais na prática do que dentro das universidades. Muito mais. Então, a minha dica é essa. Rala pra caramba, estuda, mas, cara, vai pra ação, porque é lá que estão os problemas e estão as soluções. Lucas, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os obstáculos que você enxerga que o contador, o empreendedor contábil, encontra para botar essa tecnologia na sua empresa? Quais foram os obstáculos que você encontrou no teu negócio? Conta um pouquinho pra gente. O primeiro deles, com certeza, é a cultura. Ou seja, muito das pessoas que nós temos hoje trabalhando, e com certeza os colegas que estão aí, têm suas equipes. E essas equipes vão resistir, pode ter certeza. Muitas vezes há uma resistência não intencional, obviamente, né? Não é uma má intenção, mas é uma resistência natural, uma resistência, uma descrença até mesmo na tecnologia, de que ela possa ser capaz de fazer aquilo que nós fazemos. E ela faz. E às vezes, e muitas vezes, faz mais rápido e faz melhor. Então, vamos nos dedicar àquilo que nós podemos agregar realmente uma capacidade intelectual superior a tudo isso. Esse é o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. E o segundo é o próprio processo, né? O processo ele é muito ruim hoje, na maior parte das vezes, no que nós temos hoje para fazer apuração fiscal,
para fazer a contabilidade em si, porque nós também somos dependentes dos clientes. Então, o cliente hoje já tem o seu processo, já tem o seu modelo, e você mudar esse modus operandi hoje da empresa não é fácil, né? Nós temos que trabalhar muito a cultura do nosso cliente enquanto empresário e também do nosso cliente lá na ponta, a pessoa que está lá operando o sistema, o financeiro, a pessoa que está fazendo agendamento de conta, está fazendo recepção lá de notas no compras, muitas vezes. Então, todas as pessoas são impactadas. E esse impacto todo precisa ser muito bem conduzido, né? Nós precisamos de treinamentos, nós precisamos de processos bem estruturados, nós precisamos de modelos que sejam efetivamente assertivos para que as pessoas possam se adaptar de uma maneira rápida e que seja muito cordial isso para elas, né? Que não seja ofensivo, que não seja invasivo, para que elas se sintam parte de um processo de melhoria e não parte de um processo de substituição, né? Essa acho que é a grande diferença. Nós não substituímos ninguém dentro da Reut, pelo contrário, cada vez mais as pessoas estão se dedicando às áreas mais nobres e trabalhando com mais gente, não menos gente, né? Nós crescemos a nossa equipe todos os dias. Então, a máquina não está substituindo ninguém, ela está substituindo processos que são burros, né? Processos que levam as pessoas a fazerem trabalhos repetitivos sem nenhuma nobreza, sem nenhuma agregação de valor. E isso é que nós temos que conseguir mostrar muito bem para as nossas equipes e para os nossos clientes, né? De que isso é capaz, de que isso é possível. E é assim que, com certeza, a gente vai colocando cada vez mais a inteligência artificial à frente desses processos e liberando o tempo das pessoas para que elas façam cada vez mais as atividades que agregam valor. Excelente. Você colocou, Lucas, o problema, e é legal, galera, veja, o problema que o Lucas encontra é o mesmo que você encontra, não é verdade? Você não tem dificuldade com a sua equipe? Cara, é igual em todo lugar, meu amigo. A dificuldade com o ser humano, ela é universal. Eu tenho uma frase que eu gosto que é o seguinte: todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar. Porque mudar, cara, dá trabalho. O nosso cérebro, a gente foi programado para ter sempre o menor esforço possível. A gente quer sempre guardar energia, né? Porque o nosso bicho pensa, opa, peraí, eu tenho que me preparar para brigar, para correr, para fugir. Eu tenho que poupar energia. Por isso, inclusive, que eu estou poupando essa camada de gordura. É instintivo, sabe? Eu não consigo me livrar, mas é verdade, o nosso cérebro é programado para poupar. E quando você fala que tem que mudar algo, o que você está falando do teu cérebro? Pro hardware, né? Hardware vai se esforçar, fala, porra, bicho, eu tô cheio de coisa para controlar aqui no meu corpo, quer que eu me esforce? Então, assim, a resistência, como o Lucas falou, ela é natural. Muitas vezes ela é não intencional. A pessoa está resistindo, não é porque ela, porra, vou fazer isso não, porque isso aqui está resistindo por resistir. Nós fomos programados geneticamente a resistir à mudança. Então, o primeiro ponto, você tem que entender esse processo. Não adianta você ficar reclamando, porra, minha equipe não veste a camisa. Cara, eles são seres humanos como você. Eles têm dificuldades como você. Mas aí vem um ponto importante. Toda transformação nas organizações, ela precisa vir de cima para baixo. Você, empreendedor, você precisa assumir essa responsabilidade. É tua, cara. A responsabilidade é tua. Não joga para a tua equipe, não. Tem que ser de cima para baixo. O que vem de baixo para cima, meu amigo, bottom-up, é motim, é revolução, é revolta, quebradeira. O que vem de baixo para cima só vem merda, cara. É Revolução Francesa. Tem que ser de cima para baixo. Organização, com foco, com diretriz. Você, empreendedor contábil, tem que fazer isso. Você é o cara ou a cara que vai liderar esse time. Então, você é o primeiro a ser convencido de que a tecnologia é sua parceira. Você é a primeira que tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá buscar por novas ferramentas. Ir lá participar de eventos para você poder entender o que os players de tecnologia estão investindo no mercado contábil, o que os outros empresários contábeis estão fazendo nas suas empresas. Você tem que se oxigenar, cara. A solução dos seus problemas não está dentro da tua sala. Para de se esconder atrás desse computador. Vai para a rua. Porque é lá fora que você vai encontrar a solução dos seus problemas. Veja que o Lucas é um empreendedor que veio da área. O cara é maluco. Fez direito, fez marketing, fez programação, conhecimentos de fora da área contábil. E esses conhecimentos de fora da área contábil foram introduzidos no mercado e fez o mercado dele ser transformado. Então, cara, a solução dos nossos problemas não está dentro do nosso mercado, está fora. Você tem que ir para fora, você tem que buscar conversar com seus clientes, conversar com seus concorrentes, conversar com as empresas de tecnologia. Tudo isso aí é um esforço, meu amigo, minha amiga, que você, empresário contábil, você tem que fazer.
Não delegue isso para ninguém, porque isso é uma atividade indelegável. Se você delegar essa atividade, você vai estar delegando o sucesso, o risco do sucesso da empresa não acontecer. Então, assim, essa resistência de pessoas, o Lucas falou perfeitamente. A responsabilidade de mudar é tua. Você é o capitão desse time, você tem que fazer esse time jogar junto com você. É fácil? É claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas justamente por não ser fácil, é que a conquista é mais gostosa e você consegue se diferenciar mais. Porque os seus concorrentes que não estão comprometidos com o teu negócio, como você está, eles não vão ter força para fazê-lo. E você vai. Então, aproveita essa barreira, porque essa barreira é uma oportunidade de você se distanciar ainda mais daqueles empresários que não estão comprometidos como você. Fez sentido, galera? Deu para entender o esporro? Dá um curtir aqui. Manda um coraçãozinho que eu quero que essa mensagem chegue para mais contadores. Lucas, vamos lá. E o que você acha que o contador tem que fazer para virar essa chave? Muito bem, tem que mudar seus processos, né? Essa é a primeira parte. Muitas vezes é possível mudar processos simples, inclusive sem o uso da tecnologia, né? Estamos enraizados em muitas formas de fazer as coisas que não são as melhores. Vejo isso todos os dias em todo tipo de empresa, não só escritórios contábeis. As pessoas vão fazendo e elas ficam no piloto automático e fazem como se aquilo fosse o correto, como se fosse a melhor maneira de se fazer, porque não são. Né? É preciso evoluir, e para evoluir você precisa desconstruir. Eu tenho uma máxima, a gente usa uma máxima aqui que nós nos canibalizamos, ou seja, nós nos destruímos todos os dias para nos construirmos melhores no dia seguinte. E isso é absolutamente necessário, porque sempre vai existir um jeito melhor de se fazer algo. E se nós não fizermos, e se nós não descobrirmos, alguém vai descobrir por nós. Pode ter certeza disso. Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui, tanto na área contábil, que nós temos aqui dentro, societária, nós temos uma área de consultoria, nós temos a área de tecnologia, sempre nos desconstruímos, até mesmo na área comercial. Né? Nós, a cada 6 meses, no máximo, mudamos tudo. Mudamos a forma de vender, mudamos as propostas, mudamos as nossas estruturas de venda, marketing, as nossas campanhas são alteradas, tudo nós alteramos a cada 6 meses. Né? Então, isso nos faz sempre pensar de uma forma diferente. Né? Inovarmos, mas não só pela inovação, mas uma inovação evolutiva, que nos permita encontrar um caminho mais curto e muito mais produtivo. Olha só, gente, que depoimento. Imagina que vocês estão batendo papo com o Lucas já tem um modelo de negócio que tem uma tração própria, ele cresce já de maneira acelerada, conquistou centenas de clientes em poucos anos, num mercado em que ele tem diferenciais reais de uso da tecnologia, e mesmo assim o cara está se desconstruindo e se reconstruindo. Veja, essa atividade de você decompor e compor novamente, é aí que está a inovação, é aí que está a solução dos problemas, porque você está pensando e repensando o teu negócio sempre. E eu vejo que muitas vezes, Lucas, você também certamente já se deparou, tem empresário contábil que tem empresa de contabilidade e parece na década de 80, cara. É o mesmo processo que ele imprimia a folha naquela matricial, a diferença é que aquela matricial que fazia um barulho desgraçado, não faz mais, ele está publicando a mesma folha num portal, ou está mandando pelo Office Boy, mas é o mesmo processo. É o mesmo processo de apuração fiscal na mão que ele fazia na década de 80, o cara está fazendo o mesmo processo hoje. Porque ele não teve a energia necessária, talvez a visão necessária, para desconstruir o negócio dele e reconstruir algo novo. Então, o que você falou, Lucas, para mim faz todo sentido, e eu também me coloco nesse desafio de estar sempre pensando e repensando, pô, será que isso não poderia ser melhor do que é hoje? Perfeito. A gente não pode se apegar, você que é empreendedor, a gente não pode se apegar ao nosso serviço, a gente tem que se apegar ao nosso problema. Porque quando você tem amor ao problema, você vai pensando novas formas de resolver aquele problema. Agora, se você tem amor ao que você criou, não, cria essa garrafa, ela é linda, maravilhosa. Cara, daqui a pouco vai vir uma outra garrafa no teu lugar que vai ser melhor e mais barata. Você tem que se apegar ao problema. Cara, eu quero ajudar as pessoas como é o nosso caso, eu quero ajudar o empresário a ter mais sucesso. Como eu vou ajudar o empresário a ter mais sucesso? É esse problema que, na minha opinião, os contadores devem se apropriar. Os contadores hoje, talvez implicitamente, se apropriem do problema. Como eu faço para a empresa operar licitamente? Ou operar com o menor risco possível? Eu acho que é um ótimo problema a resolver. Só que tem um problema que eu acho que os empresários valorizam mais, que é como eu faço esse empresário ganhar mais dinheiro e ser mais feliz. No momento que o contador se apropria desse problema e fala, deixa que isso aqui é meu,
não é administrador, não é economista, não é, sou eu sou o teu braço direito, eu estou do seu lado, eu conheço seus números, eu tenho a tua confiança. Sou eu que vou te ajudar a ser mais feliz no negócio. Eu acho que no momento que o contador se apropriar dessa dor, desse problema, ele vai conseguir conquistar muito mais clientes e ele vai conseguir resolver muitos mais problemas. Porque só de você setar essa intenção e verbalizar isso, cara, o mundo ao teu redor faz a coisa acontecer. Você começa a se conectar com as pessoas certas, começam a aparecer as ferramentas certas para você, você começa a renovar a tua energia. Então, acho que isso passa diretamente, hoje aquilo que é falado já do mindset, mas é verdade, cara. A configuração do seu cérebro, né? Como você seta a sua cabeça, esse é o ponto principal dessa virada. Lucas, eu queria abrir um momentinho para a gente responder algumas perguntas rápidas. Nossa live deve estar acabando em alguns minutos. Eu nem marquei a hora que a gente começou, mas acho que não deve demorar muitos minutos, não. Então vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Nós temos perguntas aqui. Como é que é? Tô aprendendo a mexer nessa porcaria também. Cadê? Aqui, ó. Tem um que me sacaneou aqui, ó. Filho da mãe, Rafael. Ó. Como não deixar o escritório só no cheirinho? Porque o Flamengo perdeu ontem. É, Rafael? Então, filho da mãe, né? Tá certo. Vai ver, meu irmão. Vou te xingar aqui ao vivo, não. Tudo bem. Abração, Rafael. Mas, olha só, ele fez a pergunta de sacanagem, mas a pergunta é certa. Você tá vendo aí, ô Lucas, a pergunta dele? Eu estou descendo aqui para ver as perguntas. Não, tem a pergunta na tela aqui, ó. Eu não sei se você consegue ver ela. Não vejo. Como não... não vê, não? Talvez o pessoal veja. Ele perguntou o seguinte: tá. Como não deixar meu escritório só no cheirinho das mudanças contábeis? Como é que você responderia isso para esse vascaíno, filho da mãe? Olha, não faço nem ideia. Só no cheirinho das mudanças, a brincadeira é a seguinte: como é que eu faço para isso virar realidade? Para não ficar só na expectativa? Porque está sacaneando o Flamengo que... Pois é, mas aí é o seguinte, né? Isso com certeza vai muito de cada perfil de escritório, porque depende dos clientes, né? Então, o modelo de negócio está diretamente relacionado a como os clientes, o que os clientes esperam do seu escritório. Então, se o teu cliente ele espera preço baixo, você vai ter problema. Porque você não vai conseguir entregar um serviço de qualidade para ele, você não vai conseguir entregar tecnologia para ele, você não vai conseguir entregar inovação recebendo 100, 200 reais de honorários contábeis por cliente. Então, a primeira grande mudança que você precisa fazer é repensar preço. Né? Falamos aqui de precificação para os nossos clientes, mas a primeira precificação que tem que ser repensada é a do escritório contábil. Nós temos que acabar com essa máxima de que contabilidade é commodity, tem que custar pouco. Pelo contrário, contabilidade tem que custar muito. Contabilidade tem que ser muito bem paga, porque é um trabalho intelectual, porque é um trabalho de alta entrega, e não trabalho de entrega simplista ou rápida que se faz de uma noite para o dia. Isso a tecnologia vai fazer? Vai fazer, mas é 10% do processo, são 10% que serão resolvidos. Os outros 90% é agregação de valor. E essa agregação de valor tem que custar caro, não pode ser barato. Né? Então, mudar o escritório, repensar um escritório contábil, sem dúvida nenhuma, inicia-se por essa etapa, né? De repensar a sua carteira de clientes. E precisa demitir clientes. Não tenha medo de fazer isso. Né? Você precisa pôr cliente para fora. Né? Aquele cliente que está só querendo te sugar a alma, pagar pouco por isso, manda ele embora. Né? Esse cliente você não precisa dele. Ele tem que ir para a contabilidade online, onde ele faz sozinho a contabilidade dele. Esse é o perfil do cliente. E aí ele paga pouco por isso. Ótimo. Né? Agora, aquele empresário que quer realmente consultoria, aquele empresário que quer estratégia, aquele empresário que quer planejamento tributário, aquele empresário que quer uma reestruturação societária, que quer discutir com você se a empresa dele deveria ser uma SA de capital fechado ou não, que quer discutir com você se a precificação dele está correta ou se ela poderia ser melhorada, este tem que pagar bem. É assim que você começa a mudança. Né? E aí colocar a mudança, primeiro, mudar processos, mudar a equipe, repensar a sua estrutura física. Tenho ido em muitos escritórios contábeis que tem sofá rasgado. Pelo amor de Deus, isso não funciona, gente. Isso é vergonhoso. Né? Você não pode montar uma estrutura para atender empresários se a tua estrutura é para atender, na verdade, boteco, né? Então, e não porque o boteco seja desmerecido aqui, pelo contrário, né? Tem muito boteco nobre, bonito, etc.
mas é a sua empresa ser, né, levada de qualquer jeito. Isso não pode ser assim, né? Você precisa ter uma estrutura mínima, né? Não estou falando de nada chique, caro, nada disso, mas tem que ser limpo, né? Tem que ser bem feito, tem que ser bem pensado, tem que ter cuidados dentro da empresa, né? As pessoas têm que estar bem comportadas, né? Falar adequadamente, ter uma linguagem correspondente ao público que você atende. Tudo isso são detalhes que precisam ser colocados e muito bem pensados para que você tenha um escritório contábil bem posicionado, né? Porque senão você simplesmente vai ser mais um e muito provavelmente vai ser substituído pelas empresas de contabilidade online, com certeza não pela gente, não é nosso papel e nem nosso posicionamento, mas por essas contabilidades que custam pouco, com certeza, porque aí o empresário está buscando preço e não qualidade. Excelente. Esse tema da precificação é algo muito instigante também, porque ele afeta todo mundo. A percepção que a gente tem é que o preço geral dos serviços contábeis no Brasil está caindo, né? Então você tem os preços caindo nas regiões, nas capitais de maneira mais acelerada, muitas vezes, e apesar da inflação está aumentando, né? Então o preço geral das coisas está aumentando, o preço da contabilidade está caindo. Então, assim, é uma lógica que ela é muito perversa para o empresário contábil. E isso acontece justamente porque essas obrigações da conformidade estão sendo simplificadas ou automatizadas. E o que nós temos que fazer, o Lucas ele tratou ali, você tem que falar para o cliente das dores dele. O que é a dor do empresário? A dor é aquele problema prioritário. Veja que toda empresa tem problema. Toda empresa, sem exceção, tem problema a resolver. Agora, nem todos os problemas são prioritários. Às vezes, o empresário, ele está lá, um exemplo, o empresário não tem nenhum controle financeiro, suponhamos. Ele controla o financeiro dele só olhando o extrato bancário. Mas a dor do cara, no momento, é entender mais sobre as vendas. Cara, você tem que começar a conversa falando de vendas, porque a atenção dele está nas vendas. A dor prioritária, o problema prioritário dele está em vendas. No momento que você mostra para ele como você pode ajudá-lo, ele já vai abrir o coração dele, a confiança dele, e você vai ter essa confiança, essa penetração necessária para poder pegar o restante. E quando eu falo ajudar, gente, não é você ir lá e treinar a equipe de vendas dele, não. É só você conversar com o empresário. É só você perguntar como é que foram suas vendas no último mês. Você está medindo essas suas vendas? Qual é o seu ticket médio? Qual é o seu melhor dia de venda? Qual é o melhor produto? O contador tem que ser o braço direito do empresário. Aquele camarada que conversa com o empresário sobre aquilo que... Deu uma... acho que foi o meu áudio que retornou. O empresário tem que ser o braço direito, o contador tem que ser o braço direito do empresário. Aquele cara que se preocupa como se fosse um anjo da guarda. E no momento que você se posicionar dessa maneira, meu amigo, não tem preço baixo que vai te vencer. Porque eu falo, pô, peraí, eu sei que tem um outro contador mais barato, mas não tem o meu contador. Não tem aquele cara que me ajudou a resolver aquele problema. Não tem aquele cara que me faz estar sempre melhor. Aquela pessoa, aquela mulher que me faz estar sempre melhor. Então é dessa maneira que eu vejo a precificação, Lucas. Nós temos que agregar mais valor para esse empresário com novos serviços, eu chamo de serviços consultivos, serviços orientados à gestão, e com um novo relacionamento. Um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais relevante, e não só o contador ser o mensageiro do capeta, que só traz notícia ruim. É guia de imposto para pagar, é folha, é dissídio coletivo, é fiscalização. Muitas vezes o contador ele esse posicionamento. Vamos ver se dá tempo para responder mais uma pergunta? Como é que tá a galera aí, Lucas? Eu sei que você está em São Paulo. Tô tranquilo. Tá tranquilo? É porque se eu sair agora, demora. Como é que é? Se eu sair agora aqui, demora. O trânsito é surreal. Ah, é verdade, né? Inclusive, amanhã eu estou em São Paulo, galera de São Paulo. Amanhã vai rolar imersão em vendas consultivas aí no Sescom. Então, não percam. Maravilha. Vamos lá. Tem muitas dúvidas aqui, Lucas, sobre o software, né? Essa plataforma tecnológica que a Reut desenvolveu. Conta um pouquinho mais sobre ela, esse desenvolvimento e a tua visão. O que você imagina que os contadores poderão no futuro? É claro que a gente ainda está num momento ainda de validações, né, de vocês parametrizarem esse modelo de negócio. Então, isso não é um compromisso ainda com o mercado, mas como você enxerga que os contadores podem ser beneficiados por essa tecnologia que vocês criaram?
Perfeito. Bom, a nossa tecnologia, Pedro, a gente tem uma máxima aqui também de que nós não desenvolvemos nada que já exista. Então, o que existe a gente já utiliza de mercado, a gente fez parcerias, nós fizemos integrações. Então, nós não temos nenhum objetivo de substituir um software de RP, por exemplo, dentro do nosso cliente. Nós vamos integrar a eles. Nós não temos objetivo de substituir os softwares contábeis, tanto que aqui usamos Questor, né? Então, nós estamos integrados ao Questor, porque eles já fizeram todo o esforço, eles, a Seja, a Domínio, né? E tantas outras aí, de fazer entrega de obrigações acessórias, fazer a gestão de tudo isso. Então, nós não precisamos fazer, né? Nós fizemos a integração com esses softwares e criamos automatizações, né? Esse foi o nosso grande desafio aqui e que não foi fácil, né? Boa parte da tecnologia hoje que está preparada num modelo completamente invertido ao nosso, né? Então, aquilo que nós falamos, né? Muitas vezes a contabilidade ela é a última etapa hoje dos processos e nós trouxemos ela para ser a primeira. Então, lógico que isso, na parte tecnológica, representa um desafio muito grande, né? Para que nós pudéssemos fazer todas essas integrações, organizar esse modelo de processos para que isso funcionasse. Conseguimos, né? Felizmente, isso está rodando, está funcional. Estamos operando já há quase um ano já dentro da Reut, com toda essa tecnologia. E agora, lógico, vamos levar para o mercado, colocando isso, como eu disse, para as grandes empresas primeiro. Já temos várias grandes empresas em negociação, em POC, né, fazendo testes, fazendo pilotos. E com certeza, nosso objetivo, então, é, em seguida, levar também para as empresas menores, mas não em nosso nome, né? Não com a nossa equipe comercial, não com a nossa equipe de implantações, mas sim com parceiros estratégicos, e que serão, obviamente, escritórios contábeis. Tá? Como é que isso vai funcionar e quanto é que a gente vai cobrar por isso? O objetivo não é cobrarmos. O objetivo é nós trabalharmos com o nosso modelo de negócio. Ou seja, o escritório contábil que utilizar a Reut Bank vai chegar para o seu cliente e vai dizer, amigo, hoje você me paga 500, 600, 700, 800 reais, você vai continuar me pagando isso, mais X pela Reut Bank para a gente automatizar toda a tua gestão financeira. E é lógico que isso vai reduzir custos para a empresa, vai aumentar a segurança, vai aumentar a qualidade dela, muitas vezes por um valor equivalente ao que ela paga hoje, ou até pode ser maior, né? Mas seguramente vai agregar muito mais para ela do que ela tem hoje, porque com certeza nós trazemos velocidade e nós trazemos segurança para o processo contábil, fiscal e financeiro, tanto de contas a pagar quanto de contas a receber, né? Eliminamos toda a parte de conciliação bancária, eliminamos pagamentos em duplicidade, eliminamos a falha toda que possa existir, que leve uma empresa muitas vezes a sofrer fraudes internas até mesmo, né? Desvios e assim por diante. Então, o nosso papel é auxiliar ao máximo as empresas para que elas possam crescer muito mais rápido, né? Que bacana, Lucas. Turma, gostaram da novidade? Lucas está em primeira mão divulgando para vocês que existe um projeto, esse projeto previsto aí para março de 2020, de eles licenciarem esse projeto Reut Bank para os empresários contábeis levarem para suas empresas de menor porte, já que a Reut Contabilidade e Consultoria foca nas empresas de maior porte, nas empresas de grande porte, optantes pelo lucro real. Então, eles estão abrindo a possibilidade de toda essa tecnologia que eles criaram, dos empresários contábeis que atendem empresas de outros menor porte, possam também se valer dela. Então, e o nosso objetivo, Pedro, o nosso objetivo é que esses escritórios ganhem muito mais dinheiro do que eles ganham hoje, tá? Importante dizer isso. Muito mais. Acreditamos muito nisso. Muitos escritórios estão subutilizados. Você tem uma carteira de clientes valiosíssima, mal explorada. Então, o que nós vamos fazer é potencializar essa carteira. Que maravilha, gente. Lucas, meu amigo, eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Estamos chegando no finalzinho da live. Foi um prazer. Então é melhor a gente encerrar antes que o Instagram quique a gente. Galera, vocês gostaram do bate-papo? Manda um coraçãozinho pra gente aqui no ladinho para saber se vocês gostaram mesmo. Eu não sei vocês, mas eu gostei pra caramba. O Lucas é um cara hiper do bem. Nesses dias aí, deve ter recebido uma porção de mensagem, né, Lucas? Gente curiosa, gente perguntando. Eu imagino a loucura que deve ter sido. Graças a Deus, 99% são mensagens boas, né? Positivas, parceiras, né? A gente está num
estamos no novo tempo da contabilidade, em que os contadores são capazes de ensinar e aprender uns com os outros. Eu acho que foi o tempo que o contador ele era enclausurado no seu feudo, no seu castelo, e um contador, às vezes, vizinho de cidade, não conhecia o outro, cara. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, com essa visão que ela ainda existe, tá?